Senhor Jesus venha ministrar o teu coração nesta noite, que a palavra venha de encontro às suas expectativas e ao seu coração. Quero ler com você o texto que está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 17, que diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que perdem, para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Esse texto é muito impactante, é um texto onde Paulo, apóstolo de Jesus, discípulo de Jesus, aquele que conheceu Jesus de um encontro pessoal, perseguidor dos cristãos, mas que um dia o Senhor se revelou a ele de uma forma impactante, quando Saulo estava a caminho para perseguir os cristãos e uma luz no caminho de Damasco veio de encontro a ele, onde ele caiu e perdeu a sua visão, e uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele entendeu que era alguém superior, alguém com poder, alguém com autoridade, porque ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele dá a voz de autoridade àquela pessoa que fala com ele, reconhecendo que só poderia ser algo sobrenatural que estava se manifestando ali naquele momento. E Paulo foi impactado, teve a sua vida impactada e foi um mensageiro de Cristo, pagando um preço e levando esse evangelho de vida que transformou e que renovou a sua vida. E quando ele fala da cruz de Cristo, ele revela uma cruz que é o caminho da vida eterna. A cruz é o lugar onde os nossos pecados foram perdoados, onde a nossa história foi mudada. A cruz para alguns é lugar de dor, mas para nós que conhecemos a Jesus Cristo é lugar de redenção, lugar de vida. Alguns chegam a carregá-la pendurada como ornamento, mas como referencial muitos têm em paredes. Mas o mais importante é nós entendermos qual o significado da cruz de Cristo. A crucificação é a maior prova do amor de Deus. A cruz do Calvário revela o pecado do homem e revela que fomos resgatados através do sangue de Jesus Cristo. Satanás, quando vê a cruz de Cristo, ele sabe que ali a autoridade dele foi tirada, ali a legalidade do pecado, da marca de pecado que estava sobre o homem, sobre a natureza humana, sobre a criação de Deus, foi mudada a história. Ali ele entendeu que aquela cruz, para alguns que estava sendo um momento de destruição, de derrota, de humilhação, Satanás estava olhando por um breve momento. Ele acreditou que tudo estava conquistado, que agora acabou, o Messias, o prometido, o Filho de Deus, agora acabou porque estava crucificado. Mas dos altos céus, o Senhor olhou e Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que veio pagar, que veio remir o preço, pagar o preço, remir a humanidade do pecado. Através daquela cruz, a nossa história, a minha e a sua história foi mudada. Jesus Cristo ressuscitou e diz a palavra que ele desceu ao inferno, que tirou o contrato de dívida que dava legalidade de acusação sobre o homem e colocou sobre a cruz do Calvário, aonde Jesus Cristo declara que está consumado, foi pago o preço, a humanidade agora está resgatada e nós não vivemos mais debaixo dessa malignidade, de maldição de pecado, mas para todo aquele que entende a cruz de Cristo como lugar de redenção, de salvação, do encontro do homem com Deus, do reencontro, da abertura do acesso a Deus através de Jesus Cristo. E a humanidade não consegue entender porque anos e anos homens e mulheres vão se levantando e pregando a palavra desse evangelho. E Paulo fala para aqueles que perecem, para aqueles que não conhecem a Deus,
creem que é uma loucura, mas para nós que somos salvos, sabemos e cremos que é o poder de Deus que tem se manifestado. A cruz de Cristo é o lugar onde o homem viveu o resgate. A cruz do Calvário revela a libertação. Jesus, quando ele leu o livro do profeta Isaías, que disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois que me ungiu para pregar aos povos, para resgatar. Nós entendemos que Jesus Cristo veio com um propósito. O propósito não de simplesmente vir a essa terra, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, eu tenho poder, eu tenho autoridade. E Jesus curou, Jesus libertou, Jesus mudou histórias, Jesus trouxe paz aos corações, mas acima de tudo, o seu propósito, o seu objetivo foi vir a essa terra e mostrar que existe um Deus nos céus que tem zelado por nós e que nos amou primeiro, que olha para mim e com você com amor. Ele não olha a nossa natureza pecaminosa, porque o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas Deus vê aquele que é filho, que é criação dele, que ele criou para que nós fôssemos constituídos para a honra, para o louvor da sua glória. E a nós nos foi dado livre arbítrio, a escolha, o direito de escolher qual caminho devemos seguir. Adorar a Deus, buscar a Deus em todo o tempo, ou caminharmos segundo a nossa vontade, segundo os prazeres desse mundo, segundo os desejos desse mundo. Entender que a vida ela tem início e ela tem fim e que tudo é passageiro e que eu tenho que aproveitar ao máximo esse tempo que eu tenho de vida. Mas quando eu entendo como a humanidade vem questionando, existe vida após a morte? Muitos se questionam e muitos chegam a dizer que há uma possibilidade de, quando tudo isso acabar, de voltar reencarnado e evoluir para uma situação melhor, para uma pessoa melhor, para que tenhamos um mundo melhor. Se essa doutrina fosse realidade, nós estaríamos vivendo um mundo melhor ainda hoje, porque muitos já morreram e se essa doutrina fosse verdadeira, a humanidade não estaria do jeito que está. Mas nós temos uma palavra de vida, que é a palavra da cruz, que liberta e que mostra o caminho de redenção através de Jesus Cristo. Este caminho, sim, nos leva à certeza da vida eterna, de um Cristo que um dia virá sobre nós, voltará para nos buscar e que nós estaremos diante dele. E aí sim, relatando das coisas que nós fizemos, das escolhas que nós fizemos, das decisões que tomamos. E qual o caminho nós temos escolhido? O caminho da cruz de Cristo ou o caminho de viver a vida na plenitude da vontade da nossa natureza da carne? Então, queridos, quando nós vemos aqui Paulo falando, é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque a cruz é o início da promessa. Ele ressuscitou, ele voltará. E a vinda de Jesus Cristo se baseia na sua promessa de vida eterna. Aonde nós passaremos esse tempo final? Estamos nos aproximando do final de ano, do costume dos povos de nos reunirmos em família, de celebrarmos o nascimento de Cristo agora no Natal e também de celebrarmos a virada do ano. E muitos estão se planejando aonde ele vai passar os seus dias de festa, de celebração do Natal, de celebração da virada do ano. Aonde você vai passar? E muitas vezes nós esquecemos aonde vamos passar a nossa eternidade. O homem pode caminhar a vida inteira, talvez achando que está fazendo o melhor para ele. Talvez ele não conheça Deus, o que eu acho difícil nos dias de hoje, não ter ouvido falar de Deus, ter ouvido falar de Jesus Cristo. Mas nós fazemos projetos, aonde eu vou passar tal festa, aonde eu vou passar as minhas férias, que viagem eu vou fazer. Mas muitas das vezes nós não pensamos, quando tudo isso acabar, quando esse fôlego de vida se for, aonde eu passarei a eternidade? Será que eu creio que eu tenho a oportunidade de voltar? Mas a Bíblia, ela nos diz que ao homem é dado morrer uma única vez, vindo após isso o juízo.
Então, quando eu olho para esse texto da cruz de Cristo, que eu vejo a cruz que revela o Filho de Deus, que revela não somente como alguns olham como um ornamento, e alguns ainda têm ali como um crucifixo, um Cristo preso em uma cruz, morreu e ficou aprisionado. Não, nós cremos na cruz de Cristo, na cruz que está vazia, na cruz que Jesus veio e que mudou a nossa história. E era isso que Paulo pregava, de um encontro que ele teve com esse Jesus ressuscitado. Não um Cristo que estava ali morto, mas um Cristo que ressuscitou, e de um Cristo que se revelou através dos seus ensinamentos, das visões, e Paulo começa a relatar daquilo que ele conheceu de Jesus Cristo, de andar com Deus, dos dias difíceis, aonde parecia que não tinha solução, aonde ele clama por socorro, aonde Paulo pede misericórdia ao Senhor, aonde ele pede que o Senhor tire as dificuldades, os espinhos, o que causa dores na carne, na alma. Mas ao invés de ouvir, Paulo, faça dessa ou daquela forma, ele ouve a palavra de Deus que diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E nós temos vivido a revelação dessa cruz, a revelação da graça de Deus sobre nós. Mas o que é graça? Graça é o favor que temos recebido, mas não merecedores. Somos abençoados da graça de Jesus Cristo, mas não somos merecedores. Mas como o Senhor Deus nos ama, através de Jesus Cristo revelou o seu amor, através de Jesus Cristo nos abriu um caminho de vida e de salvação. E é esta palavra que eu quero que você ouça com atenção. Que vida nós temos vivido nos dias de hoje. Temos olhado para essa cruz como loucura, como algo que não faz diferença, como algo que algumas pessoas religiosas têm buscado, ou olhamos para essa cruz como o poder de Deus que muda a história da humanidade, como o poder de Deus que pode mudar a história de vida que você está tendo hoje. Não importa o que você fez, não importa quem você é. Aí você vai dizer: mas é muito fácil dizer que não importa. Porque quando nós temos um encontro com Jesus Cristo, algo muda dentro de nós. Algo muda no nosso sentimento, no nosso coração. Não é simplesmente uma história que vai ser virada a uma página, como alguns dizem, virou a página. Não, nós não viramos página. Nós temos uma nova escrita a nosso respeito. Antes, eu era eu fazia, eu acontecia, mas hoje eu sou filho de Deus, restaurado, transformado, impactado, salvo através do sangue de Jesus Cristo. Esta é a verdadeira revelação da cruz. Jesus Cristo nasceu, Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou, vive e reina pelos séculos dos séculos. E Ele quer viver e reinar na sua vida, na sua casa, e mostrar para você, assim como Paulo teve um encontro com Jesus e teve a sua vida totalmente mudada, de um homem que viu o mover de Deus na sua caminhada, de um homem que de perseguidor dos cristãos passou a ser aquele que pregou o evangelho a toda criatura, que levou o evangelho não somente aos judeus, mas entendeu que esta palavra de vida era para todos os povos. E esta palavra de vida não é para aqueles que são bonzinhos, para aqueles que podem, mas para aqueles que entendem quem é Jesus Cristo e que quer e precisa ter um encontro com Ele. Eu gostaria que você, nesse momento, fechasse teus olhos. Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero que você ore conosco e que abra o teu coração para que esta palavra venha de encontro. Senhor Deus, Pai, nós temos conhecido do Teu Evangelho, temos conhecido da Tua graça, Senhor. Dos dias difíceis, dos dias onde nós não temos força, não temos amigos, não temos recursos, mas que sabemos que quando nos colocamos diante de Ti, o Teu mover, a Tua presença, a paz que excede todo entendimento, vem de encontro e faz presença, morada em nosso coração. E sentimos, Senhor, a Tua presença em nós e entendemos, ó Deus, que a Tua graça verdadeiramente nos basta, porque ela nos fortalece, ela nos tem mantidos de pé.
E eu peço, Senhor, que nesse momento de oração, aqueles que estão se colocando diante de Ti, Senhor, através ouvindo a minha voz, ou diante de um monitor, que este impactar da graça seja sobre esta vida, sobre este lar, sobre esta família, Senhor, que está sendo representada, ou até mesmo estão juntos ouvindo esta ministração. Às vezes nós esperamos algo tão grandioso, mas nós, Senhor, não temos o grande daquilo que os homens podem fazer, mas temos o grande do mover da Tua ação em nós. E eu te peço, Senhor, que nesse tempo as vidas sejam impactadas pelo poder da revelação da cruz de Jesus Cristo, da salvação do Evangelho de vida, que tira, Senhor, a condição de morte, tira a condição, Senhor, de desesperança, mas nos abre um caminho, Senhor, de santidade e de salvação. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que esta palavra venha impactar a tua mente e o teu coração. Queridos, eu quero te convidar a estar conosco em um dos nossos cultos, no domingo pela manhã, às 9, às 10 horas da manhã. 9 nós temos estudo da palavra através de uma escola dominical. E às 10 horas temos o culto de louvor também, com ministração da palavra, com louvor ao Senhor. E às 18h30, culto da palavra de Deus, onde vidas estão sendo transformadas, onde vidas estão sendo tocadas. E eu tenho certeza que se você colocar no teu coração o propósito de estar na igreja, algo novo vai acontecer. Faça projetos, tenha propósitos, mas acima de tudo, coloque o Senhor em primeiro lugar na tua vida. Caso você deseje abençoar este ministério, esta igreja, aqui embaixo tem o número das contas, um QR Code, onde você pode estar ofertando e abençoando esta igreja que tem abençoado vidas. Uma igreja séria, que tem pregado o Evangelho de forma séria, com muita responsabilidade. E eu tenho certeza de que o Senhor trará sobre você a honra da bênção daqueles que abençoam a casa de Deus. E que nesses dias a bênção do Senhor seja sobre a sua família, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a graça, que a bênção, que a plenitude do Espírito Santo do Senhor seja sobre o teu coração, em nome de Jesus.